Pô, tem um livro na Bíblia que é sobre revelações, né? Sobre profecias e tudo mais. Que fala sobre Israel ali também, né? O povo de Israel, qualquer coisa assim. E aí tu já falou que a visão é um pouco diferente do que... Na verdade, há mais de um livro de profecia na Bíblia, mas o mais famoso é o livro do Apocalipse. Acontece que se você pegar do final do século XIX para trás, todos os teólogos, sejam eles católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, nenhum dava essa interpretação que nós temos hoje de Israel como centro de toda a convulsão geral, não. Isso aí começou a partir de Darby, que era um teólogo protestante, depois veio Scofield, que lançou a Bíblia anotada de Scofield, e depois, mais recentemente, quando Tim LaHaye lançou o livro Deixados para Trás, que depois virou filme e aí emplacou. Então, essa visão centralizada em Israel como o cenário profético final, ela é muito recente na história da interpretação cristã. Repito, nem Santo Agostinho de Hipona, nem Tomás de Aquino, nem Isaac Newton, que escreveu... Sabe que Isaac Newton, além de cientista, também era teólogo. Isaac Newton gostava da Bíblia. Ele escreveu mais... porque tu me contou. Eu falei da outra vez. Ele escreveu mais de profecia do que de ciências. Então, nem Isaac Newton, nem Lutero, nem Calvino, nenhum desses grandes expoentes do cristianismo teve essa interpretação que hoje está popular em toda parte, que Israel é o centro e tudo mais. Depois do Darby e do Scofield e desse pessoal todo que eu citei, veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E havia uma propaganda muito forte na América de demonizar a União Soviética e, por extensão, os russos, e enaltecer Israel, que estava se elevando como a única democracia legítima do Oriente Médio depois da criação do Estado em 48. Então, a partir disso, as pregações americanas, que eram muito nacionalistas e com a teologia muito voltada para o americanismo anti-Rússia, começou a colocar o anticristo vai ser um comunista, vai ser um soviético, vai vir da União Soviética. E Israel é o lugar do mundo onde terá a guerra do Armagedon, onde será Estados Unidos e Israel contra o eixo do mal, que seria a China e a antiga União Soviética, hoje Rússia. Nossa, uma maldade de usar a religião para convencer Exatamente. as pessoas. E o pior é que essa mesma visão acabou sendo antissemita no final das contas. Antissemita, só para a pessoa entender, qualquer preconceito que você tenha contra os judeus é chamado de antissemitismo. E nós temos uma onda de antissemitismo. E em que sentido essa visão escatológica do fim dos tempos se torna antissemita? É porque, de acordo com essa visão, a Igreja de Cristo, que são os cristãos, será arrebatada antes da grande tribulação, e Israel que vai ficar aqui para enfrentar o anticristo. Quer dizer, quem vai se lascar enfrentando um mundo governado pelo anticristo é Israel. Os verdadeiros cristãos, aqueles que estiverem preparados, vão ser arrebatados antes. Israel que vai ser deixado para trás para penar aqui. Então, é um negócio assim, que eu respeito os que pensam assim, tem muita gente que pensa assim, mas eu, Rodrigo, particularmente, eu não vejo muita base hermenêutica para interpretar desse jeito. Eu acho que, no final das contas, é o povo de Deus que vai ser salvo. Esse povo é constituído de judeus e não judeus. Deus não tem mais aquela predileção por uma nação, por um país, por uma bandeira. É um povo. Não Jesus falou que ia chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores a Deus não iam adorar em Jerusalém, ou em Meca, ou Medina, ou em Aparecida do Norte, ou em qualquer lugar que seja. É em espírito e verdade. Agora, para terminar a minha resposta aqui, para não ficar muito comprida, se eu fosse um cético, uma pergunta que eu faria é o seguinte, mas falar de guerra como Apocalipse, chega desse negócio. Guerra tem desde que o mundo é mundo. Fome tem desde que o mundo é mundo. Essas coisas, falar que Setembro do Fim, né? Já tem guerra na época de Nabucodonosor. Por que a guerra, agora que está acontecendo no Oriente Médio, é mais sinal do fim dos tempos do que a guerra que aconteceu quando Nabucodonosor foi atacar o faraó Neco em 609 a.C. 609 a.C., o Apocalipse, o livro já estava escrito? Não. Foi 600 anos depois que foi escrito. Que eu sei que alguém pode perguntar assim, alguém, uma vez que eu falei isso numa live, me falou assim, não, mas é porque hoje a guerra é contra Israel. Naquela época não era. Era contra Israel. Tanto é que Nabucodonosor veio e destruiu o templo em Jerusalém. Mas nem tinha profecia ainda nessa época? Já tinha outra. Não de Apocalipse. Mas mesmo depois do Apocalipse, assim,
eu acho que a profecia tem que ser um negócio mais específico. Senão muito Também acho. É igual falar assim, olha, É. Deus está me mostrando, Igor, que tem alguém assistindo a gente nesse momento que está com um problema financeiro muito sério na sua vida. Pelo amor de Deus, todo né? mundo, sabe? Agora, tem um detalhe no Apocalipse que muita gente passa batido e não presta atenção. O que diferencia as guerras, as catástrofes e tudo mais do Apocalipse é o fenômeno universal, global. Literalmente global. O Apocalipse, se você ler Apocalipse 13, que fala da besta, e o 12 e o 14, fala de eventos que seriam literalmente mundiais. Não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Todo mundo, exceto o povo de Deus, vai aceitar a marca da besta. Então, é uma coisa global. Pela primeira vez na história, desde a fundação da civilização na Suméria, desde o 4º milênio antes de Cristo até o século XXI, pela primeira vez na história nós estamos vendo eventos que realmente são globais no sentido literal, a partir do Covid para cá. Antes do Covid você não teve nenhum evento global no mundo, desde a civilização até o Covid. Hoje nós temos eventos mundiais, hoje está se falando de uma governança mundial. Hoje está se falando de uma economia mundial. Hoje está se falando de uma guerra que pode pela primeira vez ser mundial, que o mundo inteiro vai ser afetado. Hoje